Diz aí. Você pergunta, o Panzi responde. Olha quem cheguei e bora direto ao assunto, que é responder as perguntas que vocês mandaram. Semana de final de campeonato estadual, amistosos da seleção brasileira, jogos com torcida única nos estádios. O que será que vem por aí? Bora de respostas, vamos lá. Panzi, me responde aí, é importante? Vamos lá, se é importante, vamos responder. Vai ter torcida única ou duas torcidas na final do Mineiro? Quem pergunta é o Devor Everplay. Ali pergunta sua, hein, cara? Você é um cara que participa sempre. Obrigado, viu, Devor? Vai ter duas torcidas, com certeza. Uma em cada estádio. A do Atlético na Arena MRV, a do Cruzeiro no Mineirão. Infelizmente, é o que os clubes decidiram e muito em função também dos brigões, né? Aqueles que usam o futebol para brigarem, para matarem, um negócio maluco, né? Que aqui no Brasil tem acontecido direto, não importa o estado, a cidade, os clubes. A coisa vem se repetindo por um simples fato. Não há punição, né? Não há punição, parece que o futebol é um mundo à parte. O confronto de organizados. Aí o que acontece? Punem as organizadas, entre aspas. Na verdade, eles não punem as organizadas. Eles punem a camisa, a faixa, a bandeira, o boné. Porque a organizada continua no estádio, só que sem a camisa, sem a faixa, sem a bandeira e sem o boné. Então, estão punidos bonés, camisas, faixas e bandeiras. Os homens, aqueles que vão lá e brigam, os bandidos, os marmanjos, estarão certamente nos jogos, os cruzeirenses no Mineirão, os atleticanos na Arena MRV. Mas, respondendo a sua pergunta, agora sem brincadeira, jogo de torcida única, infelizmente. A torcida do Atlético no primeiro jogo da Arena MRV, próximo sábado, e a torcida do Cruzeiro no outro domingo, dia 7, no jogo decisivo, no segundo jogo, no Mineirão. E será assim pelos próximos anos, ficou definido um acordo entre os clubes, entre as diretorias de Cruzeiro e de Atlético. Fazer o quê? Mais uma perguntinha por aqui do Vini Coelho 13. Alô Vini, obrigado pela pergunta. Panzi, pra você o técnico novo. Tá falando do Gabriel Milito. Garante que o Galo é favorito mesmo assim? Ô Vini, eu falei no Diz Aí anterior, quando me perguntaram sobre favoritismo pra final do campeonato, eu achava o Atlético bem favorito antes do campeonato estadual começar, né? Falei em 70% de favoritismo pro Atlético. Mas a primeira fase foi mostrando pra gente algo diferente. Um Galo coletivamente muito pobre, um futebol que não se encaixava, o Filipão tentando alternativas táticas. Individualmente, já que a parte coletiva não funcionava, individualmente os jogadores também não acrescentavam. A gente não vê o Arana fazendo um grande campeonato estadual, o Paulinho só veio aparecer e fazer seus gols decisivos na semifinal. A zaga do Atlético mudando demais, começa com Lemos, depois Rabelo, termina com Fux e Gemerson. O Atlético ainda não tem um lateral direito titular. Quem é? Mariano ou Saravia? Ninguém sabe responder. O meio de campo também, com algumas dúvidas. Muitos querem o Rubens, outros querem o Igor Gomes, muita gente querendo o Alisson pela direita. Fato é que agora virou um grande ponto de interrogação, porque por mais que a gente saiba e conheça o modelo, as ideias do Gabriel Milito, uma coisa é o Argentino Júnior do Gabriel Milito que a gente estudou. Outra coisa é o Gabriel Milito colocar, implementar a sua filosofia de jogo com o elenco do Atlético. Acho que vai encontrar mais facilidade, mas isso demora. O futebol da vida real não é igual ao PlayStation, né? Você vai lá, muda o esquema tático, aperta Start e pronto, a coisa rende. Não é assim que funciona. Demanda tempo, repetição, e o Milito aproveitou essa semana que ele chega para treinar. Nos 2 primeiros dias, treinos em 2 períodos, depois mais 3 treinos, foram 7 ou serão 7 sessões de treino até o jogo de sábado. É um tempo importante, é uma repetição importante. Acho que ele vai conseguir colocar alguma coisa dele, Milito, nesse time do Atlético. Falei nos programas da Itatiaia durante a semana, no futebol existe uma coisa que chama memória tática do atleta, principalmente os jogadores mais experientes, e o Atlético tem muitos deles, né? Everson, Arana, o próprio Gemerson, que já jogou fora, o Lemos, que é um jogador que também tem experiência em futebol europeu, Fux. Jogadores que trazem essa memória tática, seja de clubes do exterior ou aqui mesmo. Dentro do Atlético, por exemplo, o Kudê tem uma forma muito agressiva de jogar, marcação alta, pressão na saída do adversário. E eu acho que essa memória tática do Kudê, do próprio Sampaoli, que ainda tem alguns atletas remanescentes, pode ajudar muito esse início de trabalho
do Gabriel Milito. Eu ainda acredito no Galo como favorito, mas com muito menos favoritismo do que lá no início do campeonato. Falei em 70 lá atrás, acho que 55, 53, 55% para falar em números de favoritismo do Atlético. E o Cruzeiro, que tem uma vantagem de resultados, joga por resultados iguais, com diferença de gols iguais, e que tem um time inferior tecnicamente, mas tem já um tempo de trabalho maior do Larcamón, com ideias bem definidas, com padrão de jogo, você conhece como o Cruzeiro joga, isso tudo conta a favor e tira aquele grande favoritismo que o Atlético trouxe no início da competição. Então diminuiu muito o favoritismo, é uma vantagem que pode pesar nesses 2 jogos de final, essa vantagem que o Cruzeiro leva, mas o Atlético ainda continua um time com superioridade técnica, com mais valores individuais, com mais jogadores decisivos, isso também pode pesar. Fato é que eu acho que nós teremos 2 grandes embates, 2 grandes jogos, porque são 2 técnicos que adoram atacar, ficar com a bola, fazer marcação alta, pressão na saída do adversário e que não costumam abrir mão dos seus estilos de jogo. Tomara que nós tenhamos 2 grandes jogos, o primeiro na Arena, o segundo no Mineirão. Mais uma perguntinha chegando por aqui do João Paulo Trindade, 82. Deve ter nascido em 1982. Tá com a camisa do Grêmio aqui na foto. Gremista. Panzi, pode ser uma surpresa Larcamón utilizar o Moreno no Clássico? Não, João Paulo. Não pode ser uma surpresa, não vai acontecer. Sua pergunta veio antes da entrevista coletiva do Moreno, né? Na entrevista coletiva ele falou que não vai jogar. Vai ser apenas uma despedida, ele vai entrar no campo ali 1 hora e meia antes do jogo, Mineirão já com o público, dá tchau, agradece o torcedor e depois vai embora. Mas assim, sem polêmica, acho que o Moreno tem mais aqui receber aplauso mesmo, tem uma história muito bonita com a camisa do Cruzeiro, dentro de campo e fora, né? O cara emprestou dinheiro pro clube e tem que receber sim, mas no momento mais difícil do Cruzeiro, o Moreno estava aqui dando a cara a tapa, né? Em campo, recebendo críticas e como foi criticado, um time ruim pra cacete, mas ruim. O Moreno jogava lá no meio de campo, é centroavante de área. O time que o Moreno jogou em 2020, se eu não estiver enganado, o Moreno pegava a bola lá no círculo central pra carregar a bola, cara. Um negócio de maluco. Não ia dar certo nunca, né? Mas as 2 primeiras passagens com histórias lindas, com conquistas, com artilharia. Então, torcedor, independentemente do que aconteceu, a minha cabeça ter bugado com essa história toda, mas o que mais importa é o Cruzeiro pagar o que deve ao Moreno, vai acontecer com a ajuda do Pedro Lourenço, do Supermercado BH, que é outro cruzeirense maluco, tem dinheiro e ajuda bastante o clube, mas o torcedor é muito grato ao que o Marcelo Moreno fez em campo e fora de campo. E o Moreno adora o Cruzeiro, adora a torcida do Cruzeiro, então que seja uma despedida, independentemente de como acontecer, ele em campo ou não, que seja de muita gratidão, de muita festa, muitos aplausos, o torcedor cantando o nome do Moreno. Vai ser um momento, sem dúvida nenhuma, inesquecível para o Moreno, para a família dele e para a torcida do Cruzeiro. Mas, respondendo a sua pergunta, João, o Larcamón não vai usar o Moreno pelo simples fato do Moreno não jogar. Ele não vai jogar. Outra perguntinha chegando por aqui do Fabiano Barbuda. Fabiano Barbuda, isso é bom demais. Grande Barbuda. Deixa eu ver se ele tem barba. Não dá pra ver não, tá longe. Panzi, o Galo jogando com 3 zagueiros. A zaga não fica muito exposta? Independentemente do número de jogadores no sistema defensivo, a zaga pode ou não ficar exposta, né? Eu acredito que com 3 zagueiros, o Atlético deva jogar com linha alta. Claro que a zaga pode ficar exposta, principalmente nesse primeiro momento, né? Que o clube, o time tá se reinventando, é uma ideia nova de jogo, um modelo diferente, mas não necessariamente ele vai defender só com 3, né? Eu acho que quando a marcação for alta, a pressão alta na saída do adversário, serão 3 zagueiros lá atrás, ali no nível da linha do meio de campo, um pouquinho para trás no campo defensivo. Mas quando o adversário tiver a bola e atacar o Atlético tiver com a defesa montada, não serão só 3 zagueiros. Pode ser uma linha de 4, com um dos zagueiros fazendo o lado, o Fux talvez fazendo uma lateral direita e o Arana voltando para recompor como lateral, ataca como ala, defende como lateral. Ou então uma linha de 5, né? Você tendo os 3 zagueiros, a volta do Arana, e mais um jogador do lado direito voltando para fechar essa linha de 5, ou até mesmo o primeiro volante, no caso o Batalha, ficando entre os 2 zagueiros e fechando uma linha de 5. Isso pode acontecer. Do outro lado, o Cruzeiro também joga com saída de 3, né? E às vezes defende com linha de 4, na maioria das vezes, em outros momentos também pode defender com uma linha de 5, ou com o Romero fechando entre os 2 jogadores, ou então com um dos pontas, no caso o Arthur Gomes, recompondo para fechar uma linha de 5. Então, não necessariamente jogando com 3 jogadores, você vai defender apenas com 3. Pode defender com 4
com defesa montada, ou com 5, e com 3 quando seu time estiver marcando em linha muito alta. Mas existe o risco. Quando você marca pressão, a saída do adversário com linha alta, você dá espaço, você dá campo para uma bola longa do adversário e ele pegar as costas do seu sistema defensivo. Isso precisa ser bem trabalhado, precisa de repetição para que o time execute bem essas funções e essas ações em campo. A gente só vai conseguir ver a partir do jogo da Arena MRV, do primeiro jogo da final do campeonato. Perguntinha por aqui do Wilson Balbino 76. Não sei se o 76 é porque ele nasceu em 76 ou se é algum título. Será? Título de Libertadores? Não sei. O Cruzeiro vai reviver esse ano ou será que morre de vez? Ah, que isso, Wilson? Calma lá. O Cruzeiro já reviveu, cara. O Cruzeiro saiu da Série B, já voltou pra Série A, permaneceu na Série A, conseguiu uma vaga na Copa Sul-Americana, vai jogar uma final de campeonato estadual com a vantagem, foi a melhor campanha da primeira fase. O Cruzeiro tá revivendo, cara, tá ressurgindo, é aos poucos, é degrau a degrau, de tijolinho a tijolinho. Por falar em Marcelo Moreno, lembra a história do tijolinho quando ele veio? Mas tá aí. Então, mas é isso, é de tijolinho a tijolinho, é de degrau em degrau que o time vai voltando, o elenco, o Cruzeiro, o clube vai voltando aos poucos, né? Tá sendo reconstruído. Não acho que vai morrer de vez, não. Acho que essa parte do morrer já passou, com muita luta, com muita desconfiança, mas desde que o Ronaldo assumiu, com muita responsabilidade, acima de tudo, financeira e administrativa, reorganizou o clube na parte externa, na parte interior ali, administrativa, e isso vai se refletindo dentro de campo aos poucos, né? O Cruzeiro com uma equipe mais modesta na Série B, uma equipe um pouco menos modesta no primeiro ano de Série A, e esse ano melhorando o elenco, tem mais qualidade. Então esquece esse negócio de morrer de vez, o time está se recuperando sim, e como eu disse, de degrau em degrau. E um título estadual em 2024 teria uma simbologia especial, né, cara? Seria o primeiro degrau, uma competição contra os principais rivais locais, Atlético, América, o Cruzeiro voltando a conquistar um estadual. O torcedor tem que dar muita importância para esse título, caso ele venha. Então, esquece esse negócio de reviver ou morrer. O Cruzeiro já reviveu, tá de volta e aos poucos vai ocupando o espaço que ele deixou lá no segundo semestre de 2019 com aquela sacanagem que fizeram com o clube. E o pior, né, cara? Quem fez se diz cruzeirense. Mas, que bom que quem tá aí hoje é responsável e trata o Cruzeiro com o devido carinho, com o devido amor e com a devida responsabilidade que um clube desse tamanho merece. Bora para mais uma perguntinha. Essa pergunta é do... Sabia que eu não ia conseguir ficar sem rir. É do Aleph Uva. Aleph Uva deve ser primo do Aleph Manga. Grande Aleph Uva, obrigado pela pergunta. Edu Panzi, como você está vendo esse início de Dorival Júnior na seleção? Te confesso que estão me deixando sonhar. É para tanto? Como você está vendo? Estou vendo com os olhos, né, Aleph? Mentira. Com otimismo. Acho que a seleção melhorou. É um estilo de jogo mais confortável, né? O Dorival, ele tem uma ideia de futebol mais simples. E aqui eu não estou falando de certo ou errado, de melhor ou pior. Eu adoro assistir os times do Fernando Diniz jogarem. Adoro assistir o Fluminense, mas o Fernando Diniz é o técnico do dia a dia. Ele precisa de treino todo dia, a ideia de jogo dele precisa de repetição diária para que dê certo. A do Dorival nem tanto. O Dorival talvez seja um técnico que tenha a característica que se encaixe melhor em seleções. A seleção brasileira se encontra a cada 3 meses, tem 15 dias de trabalho, para 1, 2, 3 meses e volta, mais 15 dias de trabalho, 2 amistosos ou 2 jogos de eliminatórios. Talvez seja um modelo que se encaixe melhor, um treinador que tem uma característica que se encaixe melhor, algo mais simples de assimilação por parte dos atletas. Eu gostei muito do que eu vi contra a Inglaterra, uma seleção jogando de maneira diferente, com um dos pontas ajudando na recomposição, um time mais compacto, de ações, de padrões mais simples, utilizando muito do que tem de qualidade individual, Vini, Rodrigo. Aliás, o Rodrigo, para mim, o melhor nos 2 amistosos. Foi muito bem o Rodrigo, que eu carinhosamente chamo de Rodrigo, por conta do Y. Gostei muito dos jogadores que atuaram pela primeira vez, né? Fabrício Bruno muito firme, Beraldo. Achei que no jogo seguinte contra a Espanha, o Brasil sentiu muito a parte física, porque se entregou demais contra a Inglaterra e pegou uma Espanha que descansou contra a Colômbia, né? A Espanha jogou com um time misto, quase todo reserva, contra a Colômbia, perdeu. E contra o Brasil foi com o seu time principal, um Brasil mais desgastado.
E aí, no segundo tempo, quando o Dorival Júnior faz as alterações e coloca atletas menos cansados, o Brasil melhora, né? O Brasil, ele encara a Espanha, teve um início muito bom na segunda etapa, empata o jogo e reequilibra o confronto. Mas a Espanha também tem um time muito forte, uma ideia de jogo que agrada demais, um time muito ofensivo, uma marcação, pressão e pós-perda na saída do adversário que chamou atenção, e muitos valores individuais e jovens, né, que podem fazer com que a Espanha entre numa próxima Copa do Mundo entre as favoritas. Mas me animou muito, sim, esse início do Dorival Júnior com a seleção brasileira. Eu tô animado, não vou dizer que ainda estou muito otimista, que eu estou dorivalizado, mas vamos com calma. Acho que é uma ideia mais simples e que pode dar certo. Obrigado, gente, pela companhia em mais um Diz Aí especial de semana de clássico, pós-amistosos da seleção brasileira. Obrigado pelas suas perguntas e já espero na próxima semana, quando aparecer a caixinha de perguntas no Instagram da Itatiaia, @ItatiaiaSport, @ItatiaiaOficial. Você passa lá, deixa a sua pergunta, a gente sempre volta aqui com muito carinho e atenção para respondê-las. Aproveita, deixa o seu like, comente aqui embaixo, inscreva-se nos canais de YouTube da Itatiaia e muito obrigado pela moral. Valeu!